Olá pessoal, meu nome é Jefferson Falcão, aqui da Autoelétrica JC Falcão, conhecido como Falcão Autoelétrica aqui de Camamu. Estou aqui com mais uma dica, né, importante aqui. Tentei fazer um esboço aqui para vocês entenderem melhor o assunto. É a respeito de como interpretar a leitura de um rastreador ou scanner de veículo, né? Então temos um modo de injeção, bateria, sonda, fusível F1 proteção, chave, né, pós-ignição, chave, relé de comando, que recebe o sinal do pino do modo para armar a bomba de combustível e também os bicos injetores, alimentar os bicos injetores. Embora os pulsos ainda dependem do sensor CKP que vem da roda fônica lá embaixo. Não coloquei aqui, mas o que eu quero, como a explicação vai ser sobre o scanner, né, como é que ele atua dentro do modo aqui, a pessoa entender melhor como é que aparece um código de falha e erro no scanner ou rastreador, né? Aí o que acontece? Muitas vezes informa que tem um dos componentes que está ligado ao módulo, como bico injetor, sensor CKP, sensor mapeamento do ar, e muitas vezes tem sensores que são compartilhadas tensões, como sensor de temperatura, sensor MAP e sensores de sonda lâmina. Alguns são compartilhados, são alimentados individualmente, mas quando tem a alimentação compartilhada, sai do mesmo regulador de tensão a alimentação desses componentes, sensores ou atuadores. Okay? Então temos scanners de pequeno porte para fazer uma leitura prévia, tipo assim um quebra-galho, né? Mas na mão de quem sabe operar, dá bastante informação interessante. Mesmo não vou falar nem de marca de rastreadores ou sensores. Sensores e scanners, né? O Planac, essas marcas assim, não quero nem falar dessas linhas. Não tem outras linhas com software melhor, como esses Alpha Test, o Tecno Moto, né? Que é o mais conhecido aí, o top de linha aí. Mas a questão maior é saber como ele envia aqui, faz a leitura dentro do modo, que é verificar os componentes, drive e o que eles trabalham, como o processador é responsável pelos pulsos elétricos para a atuação dos drives e os multidrives que tem dentro do modo. Mas tudo é observado pela memória, né? Que é um chip integrado, vou mostrar aqui para vocês, de 8 pinos aqui, tá bom? A maioria dos modos usa esse como memória. Então, a memória é responsável para guardar as informações e registrar os erros que o módulo, o scanner ou o rastreador encontrou. Agora o profissional, né, o mecânico, ou seja mecânico de injeção ou mecânico convencional, eletricista, que estiver atuando com o aparelho de scanner ou rastreador, ele tem que identificar o seguinte, que muitas vezes o defeito pode estar na instalação, em um componente fora, mas o rastreador nunca vai acusar o modo de injeção, porque o modo de injeção é considerado aqui o computador ou o manda-chuva, né? Como se fosse um rei, né? Que comanda um grande governo, né? E os componentes, os atuadores, os sensores são somente súditos. Um tem que trazer informação e outro fazer o trabalho pesado, por assim dizer. Então o que acontece? Por não ser condenado, as pessoas às vezes fazem a leitura de componente
Aí como é que seria o método correto? Se tem tensões compartilhadas, você verifica todos os componentes que aquele sinal está alimentando. Por exemplo, no caso de uns 5 volts mais, que alimenta sensor de temperatura na linha Fiat, que usa o 4FB, né, da Magnete Marelli, 4SF, ele tem a mesma tensão que alimenta sensor de temperatura do ar, em conjunto com o mapeador do ar, que é o MAP ou MAF, algum conhecido como MAP, e sensor de temperatura e também alguns circuitos de monitoramento de pressão de óleo, tem alguns que é monitorado também pela essa tensão de 5 volts. Então, o sensor de posição de borboleta é outro também que depende de 5 volts. Transdutores do ar-condicionado também está ligado a esses 5 volts. Se algum desses componentes entrar em curto, ou baixar a resistência, ou elevar a resistência, o scanner vai acusar esse erro, né, proveniente daquela linha que o pino emite o sinal. Mas muitas vezes o drive dentro, que informa ou que faz a leitura do sinal, é que está danificado. Mas vai aparecer o erro como se estivesse externo nos componentes. Então verifique todos os componentes e a instalação. Conectores, né, se não estão oxidados ou folgados, com mau contato. E às vezes carbonizado também, tem alguns que ficam tão carbonizados que não faz contato de maneira alguma. Antes de condenar o módulo, porque essa parte externa tem que estar tudo considerado ok pelo técnico que está dando a manutenção, para depois ele desconfiar do módulo. Mas muitas vezes dá problema no módulo, tanto nos terminais aqui, da solda fria interna aqui, ó, embaixo é onde que solda os terminais da porta aqui de saída do módulo. Embaixo aqui na placa de circuito tem a soldagem da pinagem. E essa solda, muitas vezes por muito tempo, aquecendo, esfriando, passando por mudança climática, ela termina oxidando e também fazendo isolamento dos pinos e também não dando a informação módulo sobre aquele sensor que está alimentando. Então ele vai acusar o sensor. Então ele vai acusar o sensor, mas você não pode chegar e falar, por exemplo, para o cliente, ó, o scanner ou o rastreador falou que o código está aqui, é esse componente que está estragado. Não diga isso para o cliente sem antes constatar, testando o componente, né? Verificando às vezes até em um outro carro da mesma linha, antes de condenar, porque se o cliente comprar esse componente e colocar no veículo e não resolver o problema, você vai estar em apuros e o nome de seu estabelecimento comercial. Então, muito cuidado com essa questão de interpretação de código e análise do scanner rastreador. O scanner ele simplesmente está informando a linha de raciocínio que você deve tomar para poder verificar o problema. A linha que está aqui, ó, está saindo desse pino tal que alimenta esse sensor. Verifique se é o sensor, né, se é a instalação, o conector ou o módulo. Mas o último é o módulo, porque o módulo é o equipamento mais caro na questão de comando de injeção. Porque o SU, né, significa unidade de comando de injeção. Porque na linguagem americana, a parte técnica eles veem ao contrário, inverso, da esquerda, da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita, como nacional, entendeu? Então muita atenção com isso aí. Também mau contato em relés internos, ou relé, em vez de estar usando relé de comando que tem um acoplador do PWM para o saída do módulo para evitar descarga elétrica de carga alternada, né, que o pulso que a bombina magnética do relé emite, vai para o módulo e o módulo não interpreta essa carga como uma atracada.
Às vezes ele permite o funcionamento do veículo, mas está recebendo sobrecarga de estática dentro dos processadores, do chipset, da memória do próprio, e compilando arquivo, mudando o arquivo de posição, criando assim uma interpretação errônea da memória com relação aos componentes que ela está analisando ali. Então tem que ter, por exemplo, o modo ele pede uma informação ao sistema do motor do veículo e o motor informa o que está funcionando corretamente nele. Cabe o modo aceitar aquilo como correto ou não. Se o modo aceitar, porque na programação interna do modo, quando foi feita a programação, foi dito tudo isso. Se o sensor tal tiver nível maior que tal, considerar irregular ou danificado. Se tiver abaixo desse valor, também considere inadequado. Condene o componente. A ética é, se for condenado o componente, fazer a substituição do componente. Nunca tentar recuperar, porque recupera um componente que já está muito usado, pode dar problema futuramente lá e trazer retorno de serviço para a oficina. Ok? Então essa dica que eu queria passar para vocês aí. Se vocês achou interessante e se for de engrandecimento para o conhecimento de todos, eu sei que tem muitos vídeos já falando sobre essas coisas aí, né? Mas espero que a maneira que eu expliquei aqui seja mais adequada para a compreensão de vocês. Depois eu vou fazer um vídeo aqui mostrando que o carro, o sistema elétrico do carro em si, se comunica com o ser humano, se comunica com o outro. Quem é profissional na área, ele consegue conversar com o veículo e com os componentes do veículo. Parece meio doido, mas é uma realidade, tá? Quem realmente compreende como é que funciona o componente, ele consegue, por meio do diagnóstico ou do histórico anterior que o cliente passa para ele, ele consegue detectar que por onde está o erro do veículo, onde está acontecendo o problema. Tá bom? Queria botar aqui a sonda lâmina, para ter um exemplo, né? A sonda lâmina eu colocaria como se ele fosse um nariz que cheira os gases, né? De admissão lá dos gases do combustível não queimado e informa ao modo que aquele combustível está cru, não está pobre, não está rico, como C4, C2, que são poluentes para o ar, né? Para a atmosfera terrestre e poluindo assim o meio ambiente. E o sensor de detonação com um ouvido, né, que consegue escutar qualquer tipo de ruído diferente que não faz parte do sincronismo do desempenho do motor. Entendeu? Aí uma outra coisa, né? A bateria como se fosse o alimento, né, para manter tudo trabalhando, funcionando direitinho, né? E o alternador como a fonte de energia da bateria para manter ela sempre alimentada. Mais ou menos assim que eu quero falar com você. E os componentes adversos como súditos, pessoas que, ajudantes, vamos dizer assim, né? Pessoas que, colaboradores, que colaboram para que o circuito trabalhe bem. Ok? Então, se você está entrando a primeira vez, vendo o vídeo pela primeira vez aí, se inscreva no canal, né, para fortalecer, dá um joinha pra gente. E até o próximo vídeo aí, ok? Obrigado.